uma breve palavra de agradecimento à Eduarda, que é uma investigadora do SIX Nova muito ativa, com imensa produção, também em termos de docência, nomeadamente em mestrado em Estudos das Mulheres. E queria agradecer a tua disponibilidade, que assim que eu falei contigo foi um sim muito, muito imediato. E pronto, estamos todas e todos muito ansiosos pela tua apresentação. Se quiseres, no início, antes da tua exposição, falar um pouco sobre ti, sobre o overall da tua investigação, seria ótimo. Obrigada mais uma vez, Eduarda. Obrigada. Obrigada eu pelo convite, acho que já tinha dito e que acho que é uma excelente iniciativa do SIX Nova, esta possibilidade de podermos partilhar as nossas investigações, ideias, questões, questionamentos e aprender uns com os outros e umas com as outras. O meu percurso é assim, pouco ortodoxo. Eu sou psicóloga de origem, psicóloga educacional e desenvolvo a minha atividade profissional como psicóloga educacional, portanto isso é... já tenho alguma idade, já tenho, enfim, uma experiência de vida já mais alargada e eu, pronto, durante muito tempo estive a trabalhar só e só bem no início da década de 2000, pronto, já tinha alguma idade, é que resolvi, digamos, voltar à escola, né? E fui fazer um mestrado de gestão de sistemas de e-learning aí na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, porque a tecnologia sempre foi algo que me apaixonou muito e vão ver na minha apresentação que a tecnologia está presente nas minhas investigações, mesmo de género e sexualidades, pronto, é uma área que me diz muito. Pronto, e, obviamente, na época atual que vivemos, até eu que adoro tecnologia também já estou assim um bocadinho, mas de qualquer maneira, tem potencialidades muito importantes e é um dos aspectos que eu irei abordar na apresentação de hoje. Portanto, fiz esse mestrado e depois fui fazer, logo no seguimento, um doutoramento de consórcio em que também a Nova estava envolvida, que era um doutoramento em e-planning. E-planning que era as ciências sociais ligadas às tecnologias, o que era o ideal para mim, que é exatamente a área onde eu me sinto melhor. Só que, enfim, o doutoramento em si não achei que corresse assim tão bem e eu estava a ter aulas de algumas unidades curriculares com colegas de geografia, de doutoramento de geografia. E percebi claramente depois que as questões espaciais, que para mim tinham muita relevância no meu trabalho, na minha investigação, então eu faço essa mudança e faço um doutoramento em geografia, na geografia humana, que existe na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, mas com uma orientação ou co-orientação de uma investigadora inglesa, Jill Valentine, que é mais da geografia social e cultural, que em Portugal não existe propriamente assim organizada, mas digamos que é a área onde eu estou. E a partir daí tenho feito investigação na área de género e sexualidades, especificamente. Tenho estado ligado a um grupo europeu de geografia das sexualidades, onde organizamos uma conferência de 2 em 2 anos. Já foi organizada também na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em 2013. E, portanto, tenho tido a minha atividade também ligada muito a uma rede de geografia de género latino-ibero-americana, entre Espanha, Portugal e a América Latina, mas tem sido muito essa a minha atividade e integrada aqui no SIX Nova, enfim, com muito prazer, desde que me doutorei. E digamos que é este o meu percurso, portanto, com várias ramificações. Para além de estar muito envolvida também no ativismo feminista, direitos LGBTI, pronto, também já há muitos anos, mas também a entrada na academia foi muito uma necessidade minha de ter um discurso mais desafiante do que às vezes na questão dos ativismos, acho que também ficamos num discurso às vezes um pouco numa linha só, bom, enfim, senti necessidade de ser questionada e de desafiar a mim própria, pronto, e tem sido esse o percurso e tenho encontrado na SIX Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, um local onde me sinto um espaço, um espaço que me sinto bem e gosto muito de estar a trabalhar. Portanto, não sei se calhar podia partilhar agora a tela e tentar fazer a apresentação, está bem? Ótimo, Só vem uma questão? Ok. Primeiro ver se ponho aqui em modo de apresentação. Então está em modo de apresentação, estão a ver? Sim, ótimo. Ok. Pronto, este é o tema, enfim, que eu me propus abordar e eu vou partilhar um projeto de investigação que desenvolvi, mas antes gostava, nestes 3 termos, espaço, género e sexualidades, focar uma questão do espaço. E quando pensamos em espaço também pensamos muitas vezes em mapas
os mapas que representam esse espaço, a representação do espaço, a representação gráfica do espaço. E essa representação do espaço, por meio de mapas, não é uma realidade objetiva, não, antes é uma construção social e que reflete claramente relações de poder. E se nós formos ver então a nível da história da construção de mapas, isso é extremamente relevante. Mas eu vou mais numa abordagem mais atual. Há um projeto brasileiro que tem um documentário, depois se quiserem explorar aqui neste link, que é Todo o Mapa Tem um Discurso. Eu trago aqui só algumas pequenas referências, porque acho muito interessante, depois se quiserem ver todo este projeto. Tem a ver com as favelas do Rio de Janeiro, mapear as favelas. Portanto, essencialmente foi isso. Um mapeamento colaborativo, que é o projeto que eu vou também aqui apresentar, é nessa linha. Então, este documentário que diz Todo o Mapa Tem um Discurso, fala-nos e analisa como é que o mapa influencia a vida dessa coisa contemporânea de ser e estar visível, e que o mapa tem uma subjetividade que é intrínseca e que não pode ser ignorada. E qual é que é o objetivo desse mapa, quando se faz o mapa, qual é o objetivo, onde é que ele vai ser usado, por quem, são tudo questões, enfim, que se deve, de alguma forma, ter presentes. Tendo esta contextualização deste entendimento de mapa, falar um pouco desta questão do mapeamento colaborativo online, isto é para contextualizar depois o projeto, né? Que tem os mapas online, que toda a gente deve aceder, até nos seus smartphones, os Google Maps, por aí fora, mas nós podemos criar conteúdos dentro desses mapas, por lá, informação, né? E podemos partilhar através dos nossos smartphones ou dos computadores, por exemplo, colocar imagens das nossas férias, memórias e o que quisermos. Mas existe uma grande produção à volta deste mapeamento colaborativo online que se chama web geoespacial, que é uma expressão, enfim, que tem vindo a tomar relevância e que tem uma característica muito importante, é que estas aplicações dos mapas, para utilizar, né, não necessitam propriamente de formação específica. As pessoas podem fazer uma autoaprendizagem da sua utilização facilmente e claramente isto aumenta as suas potencialidades de empoderamento. Portanto, facilmente as pessoas podem fazer isso, até há muitos projetos de utilização desta criação de mapas com as crianças. E quando se diz criação de mapas, aqui é mais que acrescentar informação a mapas que já lá estão, né? Portanto, é neste sentido de dar, enfim, contribuir com conteúdo para os mapas, né? E isso vai alimentar toda essa informação que existe disponível, né? E cada vez é mais acessível, mais fácil acesso, que não necessita de formação específica de todo, e portanto, esta possibilidade, esta potencialidade que eles têm de representar a realidade e o espaço onde nós nos circulamos, está cada vez mais ao alcance de todos e todas nós, não é? E há um aspecto muito particular que depois a nível das ciências sociais interessa, e em particular a geografia social e cultural, é como é que estas atividades de pessoas ou grupos com o objetivo de contribuir com informações enfim, associadas a determinados lugares, pode ser entendida como uma prática social, né? Em particular, as práticas colaborativas geoespaciais, neste contexto de grupos discriminados, pode de alguma forma constituir uma possibilidade alternativa de cidadania. Isto é uma forma de intervenção na sociedade também, de intervenção cívica. No sentido que gerar estas narrativas espaciais através do mapeamento online, a partir das memórias, das histórias de pessoas que pertencem a grupos discriminados, pode aumentar a sua visibilidade, promover a sua resistência enquanto grupo discriminado, né? E contestar as relações de poder dominantes. Isto tem sido uma área de grande, enfim, investigação em várias áreas. Eu vou falar mais especificamente nas questões LGBT, mas em outras áreas, grupos discriminados, essas situações vou sendo analisadas. Vou continuar aqui. Portanto, isto é a nível da web geoespacial, que é o contexto que eu vou utilizar para desenvolver o projeto. Em relação aos construtos teóricos, como é que nós entendemos esta relação entre espaço e identidades sociais? E que realmente há aqui uma noção fundamental, perceber que há uma relação mútua, constituição e reprodução entre espaço e identidades sociais. Isto é, determinado espaço ganha algum significado em função das pessoas que lá estão e de como é que essas pessoas lá estão lá e como é que elas se apresentam. E, por outro lado, nós próprios, as nossas identidades, alguns aspectos tornam-se mais relevantes ou menos relevantes, ou mais visíveis ou menos visíveis, dependendo do espaço onde estamos. É assim,
quem sou eu quando estou em casa descontraída com os meus amigos e amigas, ou quem sou eu quando estou numa sessão mais solene na faculdade, ou quando vou a uma igreja, ou quando vou, enfim, ou for. Portanto, esta relação, isto é importante, e perceber que a organização do espaço reflete essas relações de poder e os discursos hegemónicos, e que a desigualdade que existe, a discriminação social que existe relativamente a grupos discriminados, se pode perpetuar através das formas como o espaço é organizado, vivenciado, representado e criado. E isto é muito importante, e em particular para grupos discriminados há uma grande consciência, há uma grande awareness, né, para ter consciência do espaço onde estamos e quem é que eu posso ser e quem é que eu não posso ser dentro das minhas múltiplas pertenças de identidade em determinados espaços. E por isso, no espaço de identidades sexuais, isto é extremamente importante perceber que há um contexto ainda de grande discriminação social. Embora nós estejamos num país, enfim, numa área do globo terrestre, do planeta Terra, das mais inclusivas a este nível, se nós pensarmos no resto do mundo, são situações bem mais complicadas, mas mesmo na União Europeia, existe um relatório de 2020 em que nos fala que pronto, realmente já existe um corpus, digamos, de legislação mais inclusiva e igualitária, incluindo em Portugal também, temos muita legislação já nesse sentido, o que é muito importante e realmente é um avanço grande, mas a nível da situação social ainda não é satisfatória. Se forem ver este relatório da Fundamental Rights Agency, é muito interessante, no nosso sentido, ver que, por exemplo, a nível do local de trabalho ainda existe muita invisibilidade, as pessoas tendem a ocultar as suas sexualidades não normativas, portanto, a não heterossexualidade, na escola, nas famílias, ainda existe muito um clima de invisibilidade, exatamente porque existe ainda um contexto social de discriminação. E, em particular, as expressões públicas de afeto entre pessoas do mesmo sexo é algo que torna visível a orientação sexual. Quer dizer, aliás, quando se fala da indiscriminação em função da orientação sexual, há aqui um aspecto extremamente importante a referir, porque em relação a outras discriminações, por exemplo, em relação à cor da pele. Em relação à orientação sexual, claramente é algo, primeiro que não é estável ao longo da vida, não é assim uma característica que a própria pessoa tem que ir lidando e tem que ir construindo essa sua própria identidade, que é fluida ao longo do tempo e da vida, e que o aspecto fundamental não é visível, isto é visível através se eu disser ou se eu me comportar, posso ser percepcionada como, né? Este é um dos aspectos que depois traz aqui umas nuances particulares relativamente às questões da invisibilidade, visibilidade na discriminação, né? E por isso tem esta relação muito, muito particular com o espaço. As identidades homossexuais ou não heterossexuais e a sua relação com as dimensões espaciais é muito forte. Porque, por exemplo, há claramente uma estratégia de assumir só em locais específicos, as pessoas vão negociando dessa forma, com quem e onde é que eu posso ser mais visível ou menos visível, uma atitude de autoproteção, como a identificação de espaços públicos como seguros e livres de discriminação, chamados LGBT-friendly, como há alguns espaços de convívio, enfim. Nós em Portugal não temos tanto, mas em países anglo-saxónicos existem muitas vizinhanças auto-organizadas, gays e lésbicas que têm bairros, vizinhanças e tudo. Em Portugal não temos muito essa prática, mas portanto, há uma procura de espaços que são sentidos como seguros, né? E depois até outra relação com o espaço é as marchas de orgulho LGBTI, que é ocupar o espaço público dando visibilidade. Portanto, a questão espacial é fundamental para todas as identidades, em particular para identidades que sofrem discriminação, em particular quando a razão dessa discriminação pode ser invisibilizada. E que uma grande parte dessa discriminação é esta forte pressão para limitar e ocultar as sexualidades não normativas dentro de espaços privados. É dizer, podes ser o que quiseres, mas dentro de casa, por favor, não venhas aqui perturbar a ordem pública e social, né? Pronto. Existe muito esta mensagem implícita e às vezes explícita. E a questão de partida para o projeto foi se é possível transformar o espaço público num espaço mais inclusivo das sexualidades não normativas. E depois percebi que fazer isto assim de uma forma muito abrangente para homens, mulheres, gays, lésbicas, enfim, seria demasiado ambicioso, até porque em relação ao espaço público existem diferenças específicas e claras relativamente às questões de género.
Ser mulher ou homem no espaço público, mesmo num país como o nosso ocidental, ainda não é a mesma coisa. E a nível da segurança não é claramente a mesma coisa. E por isso foquei-me especificamente sobre a questão das lésbicas devido às assimetrias de género que ainda existem na nossa sociedade, não é? E perceber que, obviamente, num contexto heteronormativo, as pessoas não divulgam, têm uma postura de invisibilidade, e que essa invisibilidade, por outro lado, vai reforçar esse contexto heteronormativo que vai levar a uma maior invisibilidade. Portanto, temos aqui o tal chamado ciclo da invisibilidade, não é? E este projeto pretende utilizar o mapeamento colaborativo online como forma de romper, ou pelo menos contribuir para romper com este ciclo da invisibilidade. Então foram organizados, foi feito em inglês, porque o projeto foi feito em inglês, portanto tenho aqui os títulos pelo menos em inglês, foi criar camadas de visibilidade, era assim o nome, e tinha 2 workshops, 2 fases distintas, que eram um mapeamento colaborativo online e depois o Layers of Visibility, camadas de visibilidade. Na primeira fase foi produzido um mapa web colaborativo de Portugal, a nível nacional, com base em dados que as mulheres que se auto-identificam como lésbicas e bissexuais enfim, colaboravam e partilhavam das suas experiências, memórias, emoções relativamente a espaços. Numa segunda fase, pegava-se em alguns dessa informação, escolhi um sítio, eu já vou explicar enfim, os critérios, e criou-se num local específico da área de Lisboa, coloquei lá uma série de informação positiva de experiências de visibilidade em espaços públicos de mulheres lésbicas e bissexuais, portanto, e que outras mulheres tiveram acesso a essa informação e como é que isso de alguma forma podia ou não influenciar, ter impacto na sua representação desse mesmo espaço, né? Mas que era este o objetivo. Então, tentando explicar como é que isto funcionou, a primeira parte foi feito um Google Map, não listado, portanto não acessível a motores de busca e só para as pessoas que tinham o URL do mapa, para garantir alguma privacidade e as pessoas participaram sempre com pseudónimos, não com o nome real, criaram e-mails, enfim, para não serem identificadas. Obviamente estamos a falar de situações de discriminação e que as pessoas também querem sentir protegidas, aliás como qualquer investigação, mas muito mais nestes casos, não é? Portanto, elas foram convidadas como colaboradoras, elas puderam todas criar marcadores e comentar os marcadores, os conteúdos dos outros participantes. Foi durante 7 semanas e foram 14 participantes nesta primeira fase. E foram criados no total 88 marcadores, enfim, não foram assim muitos, mas enfim, alguns. Vê-se logo as áreas urbanas, claro, com grande destaque, e perceber que realmente houve contexto, muitas frases completas, pequenos textos, portanto, realmente contribuíram com a informação para o mapa. Depois também perceber que poucos tinham fotos, a maior parte, e utilizavam aquele marcador padrão do Google Maps, aquele sem coisa. Poucas usaram as transformações, né? E também perceber que o aspecto gráfico do mapa não foi o mais importante, né, de todo, e que as palavras foram muito mais importantes para quem contribuiu para a construção do mapa. E depois foi muito interessante perceber que a maioria dos marcadores tinham um conteúdo claramente positivo, né? O que, enfim, é interessante porque se pensar nas experiências, uma das hipóteses claras é pensar que as pessoas que estão a contribuir nesta atividade também estão com uma particular objetivo, sabendo o objetivo de estudo, também de contribuir com experiências positivas. Mas ainda mais interessante foi que enfim, quase 40% dos marcadores estavam relacionados com demonstrações públicas de afeto entre pessoas do mesmo sexo. E que a grande maioria desses marcadores eram positivos, tinham uma conotação positiva. E aí a explicação é clara, pois vai-se perceber quando elas descrevem com mais pormenor que essas demonstrações públicas de afeto, com conotação positiva, que foi bom, que senti-me bem, estava tudo bem, mas foram feitos em espaços isolados, longe do olhar dos outros, obviamente evitando a ocorrência de reações negativas. Portanto, foi um retrato que foi feito e depois perguntou-se às pessoas enfim, como é que se tinham sentido, ao ver também o contributo das outras colegas, e diziam que era obviamente positivo, que não tivesse existido de referência a atitudes homofóbicas, também dar uma noção mais positiva da realidade, foi importante, e para ter uma noção diferente do espaço. Mas isto foi a primeira parte, não foi a mais importante, enfim, será depois como é que isto pode impactar, como é que isto pode influenciar a visão de determinado espaço. Não é? Para além disso, houve uma história georreferenciada, que foi alguém que contou um pouco a sua história
no mapa desde a adolescência aos anos da universidade, enfim, com várias etapas de lidar com a sua própria identidade não heterossexual, de assumir-se como lésbica, e é muito interessante como é possível também contar uma história georreferenciada com base nos mapas colaborativos online, né? E, portanto, nesta primeira fase podemos constatar que, de facto, esta criação colaborativa permite representar experiências, emoções, pensamentos, e que pode-se até, enfim, criar histórias georreferenciadas e tornar visíveis aspectos que antes estavam invisíveis. Mas a segunda parte é que aí é que é tentar mesmo ver como é que isto é possível, o mapeamento colaborativo online, de alguma forma, de grupos discriminados, promover, alterar, num sentido positivo, mais inclusivo, a percepção de determinado espaço. Então, o que é que foi feito? Eu escolhi a área do mapa Parques das Nações com base em resultados da outra fase do projeto. Porquê? Porque era numa grande cidade, nós tinha que ser um espaço onde houvesse pouca possibilidade de ocorrerem situações de reações negativas. Isto é, eu não podia criar um espaço, um mapa positivo de determinado lugar, levar a que as pessoas achassem que o espaço era seguro, irem lá e o espaço não ser seguro, percebe? É que existe aqui uma questão também, há uma responsabilidade. Então, tinha que ser um espaço cosmopolita, com uma grande diversidade de pessoas, aberto, com boa visibilidade, e, portanto, realmente o Parque das Nações foi escolhido nesse sentido. E também não era, à altura, também, particularmente conotado como LGBT-friendly. Também não queríamos isso porque já estávamos ali, já não tínhamos de alterar da percepção do espaço. Então, foram colocados lá 16 marcadores que foram selecionados em função do seu conteúdo positivo. Portanto, eu queria era um mapa com conteúdos positivos das experiências de mulheres lésbicas em espaços públicos, e foi criado este mapa, pois cada um dos marcadores tinha uma série de informação. Portanto, isto são conteúdos verídicos, factuais, mas retirados do seu contexto para aqui, né? Para ter uma simulação, digamos, em alguns aspectos. E depois foi feito um inquérito online, as pessoas tiveram acesso a ele e podiam também ter acesso no local, tinham acesso ao computador, ao mapa, mas também no local através do próprio smartphone, né? E perceber que para a grande maioria realmente houve um impacto, havia uma escala de 1 a 5, de não mudou em nada a minha percepção, mudou sim a minha percepção. Claramente houve uma alteração da representação desse espaço. E em que sentido? Na probabilidade de ter comportamentos afetivos contra a mulher, de aumentar essa probabilidade, e na percepção de maior segurança. Portanto, houve aí claramente este tipo de resultado. E mais do que a escala, os testemunhos acho que são importantes, né? E dizer que, pronto, esta ideia de que ser libertador, visualizar um espaço também frequenta, né? A pessoa como sendo palco de visibilidade de afetos de pessoas com a mesma orientação sexual que a minha, sente alegria, pertença, liberdade, a sensação de pertença é algo extremamente importante, né? E depois também dizer que parece-me que há mais gente a assumir a sua visibilidade em algum espaço e isso transmite segurança. Nunca tinha pensado a visibilidade lésbica em função de espaços, portanto também esta abordagem. E a pessoa, imaginando rodeada, porque quando nós estamos num espaço e temos uma presença mental, é como é que nós nos imaginamos, né? De pessoas que possam partilhar os meus ideais, sinto mais segura, sabendo que existe menor probabilidade de ser discriminada. Houve outras pessoas que lá se sentiram seguras e bem. Porque não me parece que as pessoas desconhecidas venham a ter comportamentos mais agressivos do que olhar. Depois, porque se formos mais a fazer o mesmo, talvez os gestos se tornem mais triviais e menos notados. E isto é um aspecto muito importante, é qual é o impacto da visibilidade na não discriminação, isto é, uma sociedade mais inclusiva. Quanto mais visibilidade existe, mais facilmente pode passar despercebido. Aliás, houve uma campanha já há muitos anos, até foi da ILGA Portugal, em que dizia era o direito à indiferença, sobre os direitos LGBTI. Não era direito à diferença, era direito à indiferença. Eu quero andar na rua, eu quero ter a minha vida no trabalho e quero que seja completamente indiferente a minha orientação sexual. Portanto, e é um bocado esta ideia que este espaço, se houver mais pessoas, enfim, que isto poderá acontecer. E é mais ou menos esta ideia, por saber da existência deste comportamento entre mulheres, poderá contribuir para uma indiferença dos outros em relação a esses comportamentos. Se houver mais pessoas a ter esses comportamentos, às tantas as pessoas deixam de ligar, né? E pronto, então ainda mais alguns testemunhos. E dizer que a nível de conclusão, porque é uma visão muito geral, porque eu gostaria depois a nível de debate também ouvir as vossas opiniões,
dizer que este mapa contribuiu para alterar a representação de parte das nações, foi onde ele foi construído, né? Em termos de segurança, pertença, maior probabilidade de manifestações de afeto entre pessoas do mesmo sexo, e que a mudança mais significativa foi a percepção desse espaço como mais seguro para lésbicas e mulheres bissexuais. Isso é um aspecto fundamental se pensarmos no contexto de discriminação social. E com base nestes resultados podemos concluir, de facto, que criar e compartilhar estas camadas digitais de visibilidade lésbica em mapas online colaborativos pode contribuir para criar paisagens de espaços públicos não discriminatórios mais inclusivos. Então, se utilizando esta estratégia, criando um espaço público não discriminatório, ou seja, mais inclusivo, podemos contribuir para romper com o ciclo de invisibilidade, né? Seria esse o grande objetivo. Também sabemos, obviamente, que uma única experiência, de exposição a informações sobre experiências positivas, não é suficiente, obviamente, para impactar provavelmente significativamente a representação dos espaços, né? Mas pode desencadear reflexão e questionamento que podem preceder mudanças nos comportamentos efetivos das pessoas. Obviamente que é preciso ainda perceber se as mudanças perduram no tempo, se estas representações de maior probabilidade de comportamentos se depois são transformadas em prática e transformadas em comportamento. Obviamente seria necessário, mas há aqui indicadores de que, de facto, isto pode ter este impacto, né? E ser um exemplo de como as práticas geoespaciais participativas de grupos discriminados podem, de facto, tornar o invisível visível e criar significado coletivo a partir de ações individuais. Em grupos discriminados, em que a invisibilidade é dominante, isto é particularmente importante, criar este significado coletivo, dada a dominante invisibilidade que ainda existe. E que o estudo ilustra, obviamente, que estas narrativas geoespaciais, com base nas memórias, experiências de grupos discriminados, pode aumentar a sua visibilidade e aí contestar as relações de poder e romper com esta heteronormatividade dominante, né? E terminei aqui a minha apresentação, mas gostaria agora de debater com vocês e, enfim, ver que ideias, dúvidas, comentários, porque acho que o importante estas reuniões também é podermos comentar, questionar. Obrigada, Eduarda, muito obrigada pela tua excelente apresentação e, sem dúvida, inovadora. Vamos ver se alguém já tem questões. Ana Paula Gil. Bem, antes de mais, muito obrigada, Eduarda. São mais questões, provocações à Eduarda. Ótimo, ótimo. Gostava de perceber como é que o seu projeto acha que contribui para a ruptura face à discriminação. Por outro lado, qual a necessidade de dar visibilidade a um fenómeno que é um fenómeno íntimo e individual? Eu percebo que há uma vivência de discriminação. E quando diz que é importante captar... Há alguém com o microfone ligado? Ok. Diga, desculpa. Captar o significado coletivo, até que ponto é que no projeto, o projeto também recolheu as percepções dos outros. Ou seja, não é? Se houve algum momento que no espaço o outro, a informação dada pelas pessoas que estavam ao redor, no espaço público, se isso esteve presente ou não. Muito bem. Olha, eu se calhar ia responder assim um que era mais fácil. E agradeço muito. E acho que é fundamental a provocação que coloca. E acho que há um aspecto essencial que eu não referi logo e que se calhar devia ter referido, que é esta questão do privado e do público, e do íntimo e não íntimo. A sexualidade não é uma questão íntima, é uma questão política. Existem leis em todos os países que controlam o que se pode ou não pode fazer, o que é lícito ou não é lícito. Ninguém está a falar em trazer expressões íntimas. Assim, por exemplo, simplificando, eu trabalho numa escola secundária. Todos os dias agora não, estou em casa, né? Mas quando estava lá,
E vocês também, quando está na faculdade, todos nós nos deparamos, principalmente com os jovens, com grandes e muitos comportamentos afetivos, abraçam-se, beijam-se, né? Quase até que nos desviar nos corredores, entre rapazes e raparigas, pronto, né? A sexualidade está presente completamente no dia-a-dia. Se formos ver filmes, publicidade, música, o que é que nós vemos? Abraços, beijos, as pessoas, quer dizer, isto faz parte do nosso dia-a-dia. Portanto, quando se diz tornar isto visível, e o problema da visibilidade e invisibilidade das pessoas não heterossexuais prende-se com a pressão enorme que existe para não mostrar. Por exemplo, andar, nesta investigação, porque eu dou várias fases, o que foi perguntar às pessoas o que é que se sentiam mais ameaçadas ou mais confortáveis, andar de mão dada, eu não estou a dizer abraços, nem beijos, nem nada, e beijos, andar de mão dada na rua, era com uma adrenalina e um medo e uma total atenção a quem estava à volta e que poderia reagir, né? Portanto, isto é íntimo, mas também é público. Eu imagino que todas as pessoas aqui já alguma vez andaram de mão dada na rua. Desejavelmente espero que sim, que é uma sensação boa e agradável. Não na rua, andar de mão dada. Estamos na rua, porque, quer dizer, percebe? E isto é muito importante que a Paula Gil referiu, é que realmente esta questão do íntimo não é assim tão íntimo quanto isso, né? De todo. Porque, aliás, nós estamos completamente enudados de aspectos relacionados com a sexualidade do nosso dia-a-dia, a sexualidade heteronormativa, e ninguém está a dizer que agora temos que andar a mostrar tudo igualmente. Não é isso. A questão é que as pessoas que não são heterossexuais, que não tenham uma pressão, uma opressão tão grande no seu dia-a-dia, para não poderem expressar naturalmente, sem se preocuparem, por exemplo, andar de mão dada, né? Seria nesse sentido. E pronto, que realmente a questão do íntimo seria por aí. Depois também questionou muito bem a reação dos outros. Eu não estive preocupada aí com isso, não foi tanto como é que as pessoas iam reagir, isso foi noutra fase do projeto, e que realmente o que existe muito em Portugal é muito o olhar. As pessoas em Portugal e em várias áreas da nossa vida enquanto sociedade não somos muito violentos na intervenção pública. Quando protestamos, mesmo quando vemos coisas que não gostamos, em geral, há exceções, há coisas horríveis a acontecerem, mas se pensarmos nos países, até a nossa vizinha Espanha, pronto. Só para dizer que o que as pessoas sentem normalmente é mais do olhar, ou conto muito de algumas agressões verbais, né? Pronto. E também há pessoas que se sentem incomodadas, como vocês sabem, mesmo no nosso país, com a legislação tão igualitária que nós temos, de casamento, adoção, por aí fora, nós temos ainda uma grande resistência a que se fale, por exemplo, de questões de homossexualidade nas escolas, porque acham que isso pode influenciar os jovens. Isto é uma questão política, enfim, poderíamos depois ir discutindo por aqui fora, mas de facto estamos num país, e eu repito mais uma vez, eu trabalho numa escola e a minha intervenção até junto aos docentes é no sentido, há docentes que não concordam ou que acham que não se deve falar de homossexualidade na escola, enfim, por exemplo. E têm direito à sua opinião. Enquanto profissionais de educação, e todos nós, enquanto profissionais de educação, temos que cumprir com os normativos e com a orientação legal do nosso Estado português neste momento, que é a educação sexual contempla vários temas, como também as questões da não heterossexualidade, e tem uma postura claramente igualitária e de não discriminação. E por isso é nesse sentido que, enquanto profissionais, devemos defender estes valores. Enquanto pessoas, depois na sua vida privada, se conseguimos fazer essa distinção, mas é uma provocação que eu diria para mangas, Paulo. E para eu pensar, eu também própria mudar de ideias, obviamente. Obrigada, Eduarda. Teresa Santos, tens uma questão? Obrigada, Nelida. Obrigada, Eduarda. Gostei muito de ouvir a sua comunicação, porque mostra bem como é que a geografia e os aspectos sociais estão também interligados. E quando começou a apresentação, eu confesso que é o bichinho geográfico, estava à espera de algo mais relacionado com o espaço per si. Ou seja, Sim. o que eu queria saber é se conseguiu de alguma forma caracterizar quais é que são as qualidades do espaço público que promovem ou não este sentido de integração. Sabe a minha questão?
Isso é muito interessante. Houve uma primeira fase que era mapear a paisagem, foi um pouco isso, tentar perceber como é que as pessoas se sentiam nos espaços e como é que elas, independente, agora não havia cá mapas online nem nada, era tudo só a sua experiência, como é que as pessoas não heterossexuais no espaço público, que é que consideravam mais confortável ou não. E muito interessante, de repente, eu percebi que, com base nos resultados da investigação, claro, que não havia um único espaço público claramente contribuição, a não ser onde houvesse maior quantidade de pessoas que também assumiu alguma postura de visibilidade e dava alguma sensação de segurança. Por exemplo, a Avenida da Liberdade normalmente não é, mas quando há o Festival de Cinema Gay e Lésbico, agora é o Queer Film Festival, no Cinema São Jorge, que há uma concentração de maior diversidade em geral, que aí as pessoas se sentem mais seguras, portanto tem questões temporais, não só o espaço em si. Outro aspecto muito interessante é que ao pé de casa, onde as pessoas residem, não era um espaço onde as pessoas se sentiam muito seguras nem para serem visíveis. Porquê? Nem no local de trabalho. Era mais longe de casa, porque as reações, enfim, o que as pessoas partilhavam é que se eu, na minha vizinhança, tiver uma reação negativa de algum vizinho ou de uma vizinha, eu tenho que lidar com essa situação todos os dias, assim como no trabalho. Eu tenho que lidar com isso e eu não quero que a minha vida fique centrada em conflitos, né? Enquanto que se eu for noutra cidade, longe da minha casa, se alguém disser alguma coisa, eu provavelmente não mais vejo aquela pessoa na minha vida e, portanto, eu posso continuar normalmente. Portanto, é muito interessante que a conclusão era quase que se fosse arranjar um mapa de espaços públicos considerados mais friendly, era quase um mapa individual para cada pessoa, dependendo da zona onde vivem, onde trabalham, e havia as zonas comuns. Era as zonas de convívio para o Príncipe Real, ou quando há o festival, ou, enfim, coisas muito localizadas, específicas. É interessante. Interessante, muito obrigada. Temos uma outra questão que eu penso que era a Filipa a seguir. Obrigada. Olá, Filipa. Olá, Eduarda. Estes trabalhos mais recentes não, mas já conhecia o trabalho da Eduarda e uma coisa que eu gosto muito é que é que a Eduarda tem uma postura positiva nos trabalhos e eu acho isso muito, muito interessante e que não é assim tão frequente assim quanto isso quando estamos a falar no espaço e de discriminação no espaço, seja ela qual for. E eu gosto muito que a Eduarda tenha esta postura porque podia ser ao contrário, podia ser estudar os espaços desconfortáveis, não é? E eu gosto desta postura positiva. E antes de que tenho umas perguntas, mas antes disso, se calhar arriscava, por causa daquilo que a Teresa disse, arriscava aqui uma hipótese, que é tudo, aliás, o que eu vou dizer daqui para a frente é puramente empírico, mas não só a Eduarda estava a dizer, e eu recordo-me quando a Eduarda estava a fazer a tese, uma vez falámos até sobre isso e sobre os vários espaços de Lisboa, e entretanto Lisboa mudou muito, agora não, porque estamos todos fechados em casa, não é? E eu arriscava uma hipótese, que não sei se confirmará ou não, mas que não é só haver mais pessoas, é também outro tipo de pessoas, por exemplo, o turismo em Lisboa, aquela zona toda da zona ribeirinha, eu ouvi vários testemunhos nesse sentido e em vários contextos de várias discriminações e acho interessante que esta pluralidade de pessoas, muitas delas pessoas que nem sequer são habitantes, não é? Também pode ser, acho eu, pode ter sido uma espécie de um ganho, não é? Mais um efeito colateral do turismo. As minhas questões tinham a ver com, pronto, assim, coisas que são só impressões, não é? Mas que eu gostava que a Eduarda, se tiver dados para isso, nos ajuda a perceber um bocadinho melhor, que é, por um lado, logo ter alguns dados das diferenças entre países da Europa, que eu acho que é uma coisa para a qual tenho alguma curiosidade, de vez em quando ouvimos falar de uma cidade ou outra, mas não sei se isso efetivamente, depois quando nós conhecemos pessoas que são desses países, muitas vezes a fama que as cidades têm não corresponde à cultura de cada país e às atitudes que cada país tem face, neste caso específico, às lésbicas. E depois, há uma outra questão que tem a ver com as gerações, e a Eduarda trabalha numa escola e eu tenho assim, pronto, mas isto tem um bocadinho, é como digo, é empírico, tem a ver mais até com os jovens que conheço, com os meus filhos, com os amigos, com os primos, com os afilhados, por aí fora, que é, eu acho que tenho a sensação
É uma sensação, como digo, só, e gostava de saber se existem alguns dados que digam isto ou que digam o contrário, que obviamente as gerações mais novas já pensam de uma forma um bocadinho diferente e são bastante mais... para ela, o tal direito à indiferença para elas é uma coisa muito mais estabelecida. Mas, por outro lado, tenho a sensação que, ao contrário do que se passava com a minha geração, portanto, há 30 anos atrás, que os jovens tendem a ter menos comportamentos afetivos no espaço público. E não sei se isso os jovens em geral, Em geral. não sei se isso é real ou não, mas eu sinto uma espécie, eu lembro-me quando era adolescente que havia uma grande diferença cultural nesse sentido entre nós aqui em Portugal e, por exemplo, os meus primos que viviam nos Estados Unidos. Eles tinham uma postura face aos afetos em espaço público, fosse onde fosse, na praia, a passear, muito, que nós achávamos conservadora, não é? E nós achávamos um bocadinho fora, não é? Mas eu vejo agora, que não sei se isto é expressivo estatisticamente ou regionalmente, ou se tem a ver com o urbano e o rural, não sei, mas eu vejo agora, ouço agora jovens a dizer coisas que eu achava, que na minha geração os portugueses não diriam. Pronto, é isto. Obrigada, Eduardo. Nada, obrigada eu. Primeiro dizer que realmente a questão da diversidade que referiste, realmente Lisboa mudou muito nos últimos anos com o turismo, não agora, mas enfim, pré-pandemia, já lá vai um ano, né? Mas é muito interessante essa questão da diversidade, não é só necessário, as pessoas não se sentem são mais seguras em espaços que podem estar outras pessoas claramente não heterossexuais. A questão não é essa, é haver diversidade, é exatamente essa a questão. E há estudos, por exemplo, no Canadá e em Bélgica, e podem haver noutros países também, especificamente entre a diferença entre gays e lésbicas, por exemplo, homens e mulheres, pronto. Não necessariamente as mulheres, e eu estou a falar lésbicas, mulheres, cisgênero, transgênero, que se autoidentificam como lésbicas, vou usar a palavra lésbicas para ser mais fácil, senão... que as lésbicas não se sentiam necessariamente mais confortáveis em espaços chamados LGBT-friendly, como os bares, e que eram muito masculinizados, e estas questões de género são muito importantes, mas que se sentiam até muito mais confortáveis e achavam como espaços de conforto as zonas com grande diversidade cultural, e cultural de vários tipos, que aí, nessa diversidade, se sentiam mais acolhidas, digamos. Isso é muito interessante. Então, eu acho claramente que se voltarmos ao ritmo do turismo anterior, se calhar, que isso tem um peso muito, muito interessante, né? Depois, a comparação com outros países de serem mais ou menos amigáveis, isso é verdade, às vezes os dados que nós temos, e esta agência, Fundamental Rights Agency da União Europeia, faz muitos inquéritos e questionários, e às vezes traça retratos dos países, e são sempre retratos muito estatísticos, com base em questionários, e que não, às vezes é difícil ver a realidade local, enfim, que nem sempre responde a esse retrato. Mas tem-se verificado uma evolução positiva, claramente, né? Também, quer dizer, tem havido uma mudança de legislação, tem havido investimento na educação, pronto. O que é muito importante perceber, não só em relação aos direitos LGBTI, mas em geral, é que o que nós consideramos o caminho para a igualdade e para a inclusão não é um caminho num só sentido, isto é, podem haver retrocessos, e existem países, por exemplo, nós temos a Polónia neste momento na União Europeia com graves retrocessos, a Hungria e por aí fora. Isto não é assim uma coisa tão... há que ter isto bem claro, né? Pronto, mas Portugal dentro do panorama, enfim, estamos mais ou menos na média, as coisas estão, enfim, não há assim um contexto, essencialmente não há muita violência, a questão da violência física, do ataque, mas como eu digo, acho que isso é transversal a muitas outras áreas da nossa sociedade, né? Em relação aos mais jovens, se têm ou não mais comportamentos, em geral, os jovens, eu tenho reparado que está tudo mais ou menos igual, mas na minha realidade, agora esta é a minha realidade direta, não é nenhum estudo, não é? Mas eu achei interessante que, e na investigação que eu fiz e noutras que têm sido feitas em vários países, que mesmo quando há mais legislação inclusiva, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção, por aí fora, mesmo quando há uma diminuição nos níveis de discriminação social, né? Que as pessoas já não condenam tanto, não há uma atitude tão negativa, que os comportamentos afetivos entre pessoas do mesmo sexo, portanto, as expressões públicas de afeto, continuam muito reduzidas, mesmo os mais jovens, e a diferença entre mais jovens e mais velhos, que viveram a sua vida toda num clima muito mais opressor,
a diferença não é muito grande. Eu esperaria uma diferença muito maior, que os mais jovens sentissem à vontade, e os estudos não apontam para isso, quer dizer, que demora tempo entre percepcionar alguma segurança e mudar, de facto, o comportamento. Né? É interessante. Obrigada, Eduarda. Mais alguém tem alguma questão que queira colocar? Eu posso colocar uma questão, se mais ninguém tem, que eu julgo que não está aqui. Eu tenho nenhuma. uma, mas guardo-me para o fim. Por isso, força, Ana. Ok, muito obrigada pela apresentação, gostei muito do que foi apresentado e da forma como foi apresentado. Eu tinha duas questões que são mais relacionadas com o que é que vem a seguir, o que é que pode vir a seguir a este projeto. Eu gostava de saber o que é que a Eduarda tem pensado para fazer do ponto de vista científico, de que forma é que esta caracterização do espaço e das discriminações ou das aceitações nos espaços destes grupos discriminados, de um ponto de vista científico, o que é que pretende fazer agora, o que é que vem no seguimento deste trabalho, e também de um ponto de vista social, de que forma é que este trabalho que já desenvolveu ou que os futuros trabalhos que pensa desenvolver podem contribuir para uma menor discriminação destes grupos. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, essencialmente também tentei evoluir, digamos, a minha investigação para um que chamam mapeamento das emoções, emotional mapping, tentar como é que se traduzem as emoções em símbolos, sejam palavras, sejam gráficos, sejam cores, sejam desenhos, e se põe no mapa, porque não só o texto em si, né? Portanto, e há trabalhos, há uma italiana, Giacardi, não sei dizer bem o nome, que chama Affective Geographies, que é um pequeno estudo que fez, mas que me influenciou bastante, e também há o Christian Nold com o Emotional Mapping, muito nesse sentido de mapeamento das emoções, para enriquecer um pouco esta representação da realidade. A nível do que isto poderia funcionar, eu participei um pouco no plano municipal de Lisboa para a igualdade das pessoas LGBTI e tentei de alguma forma contribuir e que pudesse haver uma intervenção mais municipal neste sentido de haver um mapa. Não é haver um mapa estático, era haver um espaço onde as pessoas pudessem colaborar para dar informações a outros. Por exemplo, quando eu vou a um restaurante, eu vejo as críticas de quem já lá foi. Eu não vejo só o que a página do restaurante diz, que obviamente diz que é muito bom, ou quando escolho o hotel, pronto, tento ver, e que houvesse para a cidade, não só sobre a questão da orientação sexual, mas em geral para os cidadãos e cidadãs, no espaço público, que pudesse haver essa informação alimentada por todos e todas, das suas experiências e que nos dessem sentido, se é um espaço agradável, se é simpático, se é seguro, se não é seguro, e também incluindo estas dimensões de orientação sexual. Não é? Este aspecto colaborativo é algo, enfim, extremamente importante. Mas é importante haver também assumir das instituições, quer dizer, porque a investigação muitas vezes para exatamente aí, faz-se a investigação, tem-se os resultados, mas depois como transformar isto em ação pública e ter impacto. E a experiência que eu tenho, e também já estive ligada com questões da SIG e das Secretarias da Igualdade e por aí fora, da Secretaria de Estado, mas depois o passar à prática é sempre uma função de projetos, é sempre com tempos muito limites, isso acho que é transversal a todos nós aqui, e torna-se às vezes um pouco cansativo a nível do impacto, mas pronto, mas é um caminho, e também em parcerias com associações LGBTI, né? Mas pronto. Mas é um caminho mais difícil de percorrer. Fazer investigação, por muito que nos queixemos, além da parte financeira, ainda temos lá uma autonomia. Intervir, enfim, institucionalmente é mais complicado. Obrigada. Bom, estamos em cima da hora, mas eu não queria deixar-te ouvir a tua opinião num aspecto que eu achei que tem a ver com a tua investigação, de certa forma, se bem que acho que há uma parte que tem precisamente a ver com as questões dos modelos de masculinidade. E, por exemplo, o inquérito à violência de género em Lisboa de 2016 mostrou muito claramente que os homens têm mais tendência a ter comportamentos de evitação do afeto na arena pública, nos espaços públicos, do que as mulheres. Ou seja, como é que tu vês isto? Há ainda, ou seja, de uma forma muito simplista, se o cenário de alguma forma de demonstração do afeto entre mulheres cai naquelas lógicas e ainda de alguma invisibilidade que tu referiste, como é que tu vês também do lado do comportamento
dos casais do mesmo sexo, no caso os homens. Isso é muito importante, estás a referir isso, fazia parte das tais assimetrias de género que eu referi. A afetividade entre mulheres na nossa sociedade portuguesa é aceito. Quer dizer, nós vemos imensas raparigas e mulheres mais que talvez, mas abraçadas, nas aldeias, as pessoas dançam juntas, os bairros populares dançam juntas. Eu faço parte de um grupo de danças europeias e há sempre mais mulheres que homens, com muitas atividades, e quando é para fazer pares, as mulheres fazem pares sem problema nenhum, os homens, 2 homens juntos ficam logo ali. Pronto. Porquê? Porque há estereótipos de género, isto tem a ver com questões de género, então aqui muitas pessoas sabem disto muito mais que eu, o que é ser homem, né? E este modelo, que eu acho que é muito mais rígido, e quando se fala de desigualdade de género, eu acho que às vezes há uma desigualdade também muito grande para o lado dos homens, na medida da desigualdade neste sentido, uma maior pressão para com um papel que é, olha, castrador da sua individualidade, é uma coisa terrível. E então, 2 homens, a questão da homossexualidade entre 2 homens ou entre 2 mulheres provoca reações claramente diferentes. Entre 2 mulheres é muitas vezes desvalorizado. Né? Até aquela célebre expressão da Rainha Vitória que dizia, não, de todo, não há lésbicas, não há sexo com 2 mulheres, não é sexo. Não há, quer dizer, não é sexo. Quer dizer, sexo requer algo que é masculino. E a nossa ideia de sexualidade é muito por aí. Portanto, 2 homens juntos, isso provoca, põe em causa o próprio estereótipo da virilidade. Por exemplo, na homossexualidade masculina existe muita discussão e da opinião pública entre o passivo e o ativo, esse tipo de ideias que nas mulheres isso não se discute sequer. É uma questão de estereótipo de género, de questões de género, muito vincada e que realmente no extremo vê-se no extremo que são 2 homens juntos, vê-se essa questão, essa reação muito mais forte da sociedade e muito mais discriminatória, nesse sentido. Nas mulheres é discriminatória no sentido que a negam, não existe. A pessoa tem que estar a afirmar, e as pessoas, não, é uma amiga, vivem juntas. As senhoras que vivem juntas têm casas, coitadas, estão sozinhas, estão viúvas, vivem juntas, por exemplo. Mas 2 homens que vivam juntos, 2 jovens, as pessoas acham, 2 mulheres. E este é um entendimento da sociedade, né? E tem uma força incrível. E nós sabemos que a questão da violência, da Lila, sabes isso muito melhor que eu, que a questão do género aí tem uma força terrível, e a questão da masculinidade. E só agora um pequeno reparo em relação às questões da violência. Houve uma campanha de uma cooperativa em Setúbal, a CIES, que eu gosto muito da cooperativa de engenharia social, não sei se conhecem, que fez uma campanha contra a violência de género, e era uma campanha com fotografias de homens, que dizia, nós não somos assim, eu não quero ser vista assim, não quero, quer dizer, eu sou homem, mas não, esta ideia de homem agressor, né? E portanto, isto para dizer que também a mudança da sociedade tem que vir não só dos grupos que são discriminados em si, mas de todos e todas nós, para se mudar o paradigma, né? Mas pronto, digamos, algumas considerações. Obrigada, Eduarda. Bom, estamos em cima da hora. Se não há assim nenhuma pergunta e que vocês não possam, de qualquer forma, a Eduarda deixará certamente via aberta para qualquer outras questões Sim, ou claro, motivos de sim. interesse. Que façam-nos chegar um e-mail e pronto, resta-me agradecer à Eduarda. E obrigada pela oportunidade. Muito obrigada Obrigada a por todos e a estares, todas. por vires, pela tua excelente apresentação, pelas tuas excelentes respostas e muito obrigada a todas e a todos que participaram e que estiveram aqui. Esta hora pré-almoço e bom, penso que agora podemos ir comer alguma coisa, aquelas de vós que têm candidaturas a decorrer para a FCT, comer muito apressadamente. E bom, e vemo-nos certamente para a semana. Muito obrigada a todas. Obrigada. Muito obrigada, Eduarda.